Olá pessoal, tudo bem? Então, conforme nós comentamos antes, né, nós dividimos a aula 3 em duas partes. Na primeira parte nós trabalhamos, fizemos uma conclusão assim, na parte geral, uma reflexão final, falamos um pouquinho na continuidade do aprendizado sobre a BNCC, e agora vamos falar especificamente das áreas de conhecimento e competências para o ensino fundamental e para o ensino médio. Vamos lá, então. Ok. Assim como no ensino fundamental, a BNCC do ensino médio também. Só um minuto. Caiu o meu slide aqui. Só um minutinho. Ok. Tá? Vamos falar do ensino fundamental primeiro, né? Lembre-se que a BNCC ela está organizada em áreas de conhecimento. E cada área possui competências específicas que os alunos devem desenvolver ao longo das etapas do ensino fundamental. Vamos falar um pouquinho sobre essas áreas, então. O que nós vamos fazer aqui para ficar mais didático? A gente vai elencar as áreas, e para cada área, nós falaremos sobre a competência geral e as específicas, ok? Vamos começar com as linguagens. Então, a competência geral é compreender, utilizar e criar textos, linguagens artísticas e diferentes linguagens de comunicação, seguindo valores éticos, estéticos e políticos. E as competências específicas incluem leitura, escrita, oralidade, análise linguística, produção textual, literatura, práticas de linguagem, entre outras. Para a matemática, competência geral, então, é compreender, utilizar e relacionar os números e suas representações, os princípios da geometria, as grandezas e as medidas, a probabilidade e a estatística, seguindo valores éticos, políticos, estéticos e epistemológicos. E as competências específicas incluem números e operações, álgebra e funções, espaço e forma, grandezas e medidas, tratamento da informação, entre outras. A outra área é das ciências da natureza. Em termos de competência geral, para essa área, temos o compreender e usar os conhecimentos sobre fatos, conceitos, procedimentos científicos e tecnológicos, a fim de tomar decisões fundamentadas relacionadas à saúde, à vida, ao ambiente e à qualidade de vida, e atuar cidadã e criticamente no seu entorno. E as competências específicas, elas incluem o estudo das áreas como biologia, química, física, astronomia, geologia e ecologia, promovendo a compreensão da natureza e a relação entre ciência, tecnologia e sociedade. Para as ciências humanas, em termos de competência geral, o documento nos traz compreender, utilizar e analisar criticamente diversas fontes de informação e conhecimento histórico, geográfico, sociológico, antropológico, identificando os processos socioculturais, os processos políticos, os econômicos, contribuindo para a construção da cidadania e para a compreensão do presente e a construção do futuro. E para as competências específicas, elas incluem o estudo da história, geografia, sociologia e antropologia, permitindo aos alunos compreender a sociedade, a cultura, a política, a economia e a geografia do Brasil e do mundo. Para o ensino religioso, em termos de competência geral, compreender as dimensões culturais, históricas, políticas, sociais, econômicas e religiosas da sociedade no Brasil e no mundo, e suas múltiplas relações para atuar no mundo como cidadão autônomo, crítico
responsável e solidário. E as competências específicas incluem o estudo de diferentes tradições religiosas, valores éticos, respeito à diversidade religiosa e à liberdade de crença. A última área é a de arte. Em termos de competência geral, então, busca compreender, apreciar, produzir diferentes manifestações artísticas e culturais, utilizando, né, de linguagens das artes visuais, da música, do teatro e da dança, com um repertório diversificado. Para as competências específicas, elas incluem o estudo das linguagens artísticas, da apreciação estética, da expressão, da produção artística e do entendimento do papel da arte na sociedade. Essas, então, são as áreas de conhecimento e competências específicas estabelecidas pela BNCC de 2017 no ensino fundamental. Cada área tem como objetivo desenvolver habilidades e conhecimentos essenciais para uma educação de qualidade e formação integral dos estudantes. Agora sim, antes me adiantei, vamos falar então sobre as áreas de conhecimento e competências para o ensino médio. Né? Nós falávamos antes então do ensino fundamental, a BNCC do ensino médio também está organizada em áreas de conhecimento e cada área possui competências específicas que os estudantes eles devem desenvolver ao longo dessa etapa de educação. Vamos às áreas, então, de conhecimento da BNCC para o ensino médio. Seguindo a mesma organização, né, na nossa didática, destacando a competência geral e as específicas. Começamos, então, pelas linguagens e suas tecnologias, que nos trazem como competência geral compreender, usar e criar de forma crítica, significativa e reflexiva diferentes linguagens, seja oral, escrita, visual, sonora, gestual, em diferentes práticas e situações sociais, culturais, comunicativas, tanto nas esferas pública quanto privada e nas diversas áreas do conhecimento. E as competências específicas, elas incluem leitura, escrita, oralidade, análise linguística, produção textual, literatura, artes visuais, música, teatro, cinema e mídias digitais. Para a matemática e suas tecnologias, competência geral, então, compreender, utilizar e analisar modelos matemáticos de diferentes áreas do conhecimento, com a finalidade de interpretar soluções de problema, tomar decisões e elaborar propostas relacionadas aos processos de mudança na natureza e na sociedade. Para as competências específicas, elas incluem números e operações, álgebra, geometria, estatística, probabilidade, matemática financeira e modelagem matemática. Nas ciências da natureza e suas tecnologias, em termos de competência geral, ela nos traz compreender e utilizar e avaliar criticamente os conhecimentos relacionados a tecnologias, processos e sistemas relacionados aos fenômenos naturais, às tecnologias, às manifestações artísticas e culturais e aos processos históricos nas diversas áreas do conhecimento. Como competência específica, então inclui o estudo da biologia, a química, a física, a astronomia, a geologia, ecologia, saúde e tecnologias relacionadas de forma geral às ciências naturais. A última área é a área das ciências humanas e sociais aplicadas. Na competência geral, então ele nos traz compreender, utilizar e analisar criticamente diferentes linguagens e suas manifestações culturais, artísticas, históricas, políticas e sociais, e valorizar a diversidade do patrimônio sociocultural brasileiro e mundial,
respeitando os direitos humanos, a democracia e a cidadania. Nas competências específicas, elas incluem, então, o estudo da história, a geografia, a sociologia, a filosofia, psicologia e educação. Para a área do ensino religioso, como competência geral, então, compreender as dimensões culturais, históricas, políticas, sociais, econômicas e religiosas da sociedade no Brasil e no mundo, e suas múltiplas relações para atuar no mundo como um cidadão autônomo, crítico, responsável e solidário. Nas competências específicas, ele nos traz o estudo de diferentes tradições religiosas, valores éticos, respeito à diversidade religiosa e à liberdade de crença. A próxima área é a área da educação física. Temos como competência geral compreender e utilizar o corpo como um meio de expressão, de cuidado com a saúde e de relação com o mundo, desenvolvendo a consciência crítica sobre as práticas corporais nas diferentes culturas e sociedades. E como competências específicas, incluem a prática das atividades físicas, o estudo das manifestações culturais e esportivas, a promoção da saúde e a compreensão do corpo. Na área de arte, então, a competência geral é compreender, apreciar e produzir diferentes manifestações artísticas e culturais, utilizando linguagens das artes visuais, da música, do teatro e da dança, né? Com um repertório diversificado, relacionando as criações artísticas ao contexto histórico e cultural. Para as competências específicas, elas incluem o estudo das linguagens artísticas, da apreciação estética, da expressão e produção artística e da relação entre arte, cultura e sociedade. Bom, essas são as áreas de conhecimento e competências específicas estabelecidas pela BNCC de 2017 para o ensino médio. Cada área tem como objetivo desenvolver habilidades e conhecimentos essenciais para uma educação de qualidade e a formação integral dos estudantes, então, também para essa etapa, ok? Assim, então, nós encerramos essa aula de número 3, né, onde nós tratamos, então, das áreas de conhecimento e competências para o ensino fundamental e o ensino médio. E na aula de número 4, na nossa última aula, nós trataremos de duas temáticas, então, que são a educação inclusiva e a diversidade na BNCC, e a BNCC e os projetos interdisciplinares. Ok? Obrigado pela companhia até aqui. E nos vemos, então, na próxima aula. Um forte abraço e até mais.